Muito boa tarde. Quero agradecer em nome da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva à escritora, no caso é a escritora, a poeta, a poetisa Maria Isabel Fidalgo. É a quarta desta série, por sinal foram desta quarta convidada, foram convidadas anteriores, portanto ainda não vieram os autores, mas virão num futuro próximo. De qualquer das formas, quero agradecer em nome da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e penso também de todos aqueles e aquelas que se interessam por estas questões à volta do livro e da criação literária e outros dados ou elementos menos conhecidos, talvez, que do grande público. Falaremos um bocadinho, não é a sua história de vida, mas dentro daquilo que foi a sua vida na história no tempo, aspectos que são, que julga a Maria Isabel Fidalgo, que julgará que são, ou julga mesmo, são importantes. Eu que agradeço, a ti, Aninha, por me darem a conhecer, de qualquer maneira. E o primeiro tema que iremos, que por sinal seria o último, mas eu tenho sempre receio que estas coisas, o tempo, o relógio, a cronocópia avança e quando uma pessoa dá conta, lá foi tudo. Mas e antes que a vontade arrefeça, como diz o outro, vamos a um aspecto que eu sinto uma certa curiosidade e penso que se calhar aquelas e aqueles que também irão escutar esta conversa provavelmente também terão, ou julgo, tenho quase a certeza absoluta, em termos, num percentil na ordem dos 98%, provavelmente já o respondeu, mas a mim, ou já falou sobre, mas comigo isso nunca aconteceu, porque é a primeira vez que estamos a conversar também. De qualquer das formas, como é que se sente Maria Isabel Fidalgo no papel de, ou na posição de autora, criadora literária, poeta e também, ao mesmo tempo, editora? Porque é responsável, penso eu, se não é a principal, é uma das cabeças principais, pensantes, e que decidem também o panorama, ou aquilo que é o panorama editorial da Poética Edições, ou das edições Poética. Como é que se sente neste papel? Se há algum constrangimento? Se sente à vontade? Sinto-me completamente à vontade. Quando começou essa aventura? Essa aventura começou tarde, quer dizer, tarde do ponto de vista da publicação, porque de resto escrever e publicar em jornais e revistas, isso comecei muito nova, sempre. Mas sem dar importância, nem sequer guardar, quer dizer, eu sou um bocado despistada nessas coisas, escrevo, ponho para o lado, portanto publiquei muitas coisas no jornal da escola, nas escolas, andei e tal, mas livro, não. Aliás, o livro só surge porque eu criei um blog. Eu nem sequer sabia lidar com a internet, mas quando no governo de Sócrates era obrigatório que nós tivéssemos usar a internet e tal, então um colega meu da escola, António Mota, que tinha um blog muito bom, disse-me, também vais criar um blog e tal. Agora já e tal. E criou-me ali um blog, pensa num nome, eu disse, um nome, pode ser assim um nome, Frutos de Mim e Mar, e ele disse, isto parece o nome do restaurante. Mas, porque eu gosto muito do mar, pronto, mas agora o blog nem sequer está ativo. De qualquer maneira, fui poetizando, comecei pela primeira vez na vida a guardar os textos, e depois, a dada altura, surgiu essa oportunidade da poética de eu publicar, e minha filha também dizia, mãe, se calhar seria bom, ela já no Natal me tinha oferecido um álbum com os meus poemas e tal. Vou avançar. Pronto, e comecei assim, publiquei o primeiro livro antes de nenhum verso, e logo a seguir fui convidada para ir ao Festival Literário Tábua Rasa, em Fátima, e a coisa começou a processar-se dessa maneira, caminhar dessa maneira, comecei a fazer publicações não só dos meus livros, mas noutros livros e noutras antologias. E, digamos que aí esse livro é a recolha dos melhores, entre aspas, poemas que eu tinha no blog. Portanto, foi tudo para aí, que era o material que eu tinha de momento para entregar à poeta. E, curiosamente, a maior parte das pessoas até esse livro, porque pronto, depois foram surgindo os outros livros,
e contos também, que fui publicando nas antologias, e tem sido assim. Eu vejo este livro, não foi por acaso que eu abri, nestas questões dos livros, penso que nada deve ser por acaso. O prefácio é do professor Luís Fagundes Duarte, a primeira questão será essa, e a segunda que tem a ver com este livro, porque estas coisas quando se escrevem, tudo tem importância, se não tem, deve permitir pelo menos que o leitor, que estas coisas, estas coisas, as tríades, normalmente do processo comunicacional tem que funcionar, ou seja, o emissor, a mensagem e o receptor, neste caso o leitor, neste caso sou eu, não é? Tem algum papel, o papel central destas realidades literárias ou da criação. De qualquer das formas, é sempre um gosto e um prazer, uma figura que eu sei muito bem quem é o professor, o autor e autor Luís Fagundes Duarte, muito também virado pela influência de Antero de Quental, anteriana, publicou e nem mais, exatamente. E até revi o livro dele, As Fogueiras do Mar, que é das coisas mais bonitas que eu tenho lido. Como é que se sente o escritor assim, vamos lá, como dizem agora os jovens, não é? Apadrinhado, ou pelo menos, de alguma forma, uma partilha, comungam dentro deste universo da poesia algo que é recíproco, ou seja, porque as pessoas quando decidem, eu escrevo-lhe o prefácio, dizem isto depois de ler, não dizem antes, e depois vão ler e dizem, no que eu me meti, se eu tal soubera, fugia, mas a 7 pés, como ao gato das botas, não é? Portanto, como é que estas coisas... primeiro tenho que recuar talvez à minha ida aos Açores, não foi aí que eu conheci, conheci através do blog de muitos escritores açorianos, entre eles Daniel Sá, que faleceu, o Sidónio Betancourt, o Dário Betancourt, esses todos, e pronto, conheci-os também no Facebook, éramos amigos, eu ia publicando, eles iam likeando e iam comentando, e o Luís Fagundes Duarte conheci precisamente no Facebook, e houve uma empatia enorme entre os dois, na escrita, ele escreve maravilhosamente, escrevia aquelas crónicas e tal, e pronto, e ele também começou a comentar os meus poemas, e um dia eu disse, e o Daniel Sá é que era para me fazer, só que entretanto aconteceu. E eu um dia perguntei ao Luís se me podia enviar os meus poemas e tal, para ele dar uma opinião, e ele deu opinião, e disse, é para perseguir, sim senhora, e faço prefácio. Pronto. E aí está. E ele dá-lhe assim o título, O Tempo do Coração que Escreve. Eu gostei imenso. Gostou imenso. E, portanto, o que é que isto lhe simboliza ou significa para quem, como eu, lê, assim pela primeira vez, abri isto sossegadamente, não como o outro, ao contrário do outro, desassossegadamente, também, poderia estar aqui, mas chamou muita atenção o tempo do coração que escreve. Como sentiu, como no final da leitura, após 11 de maio, foi escrito 11 de maio de 2014, como é que isto funcionou nos seus tímbalos poéticos, se quiser? Olha, funcionou como se viesse assim um bufetão, porque eu acho que o Luís Fagundes Duarte me leu por inteiro. Eu acho que ele me conhece bem, quer dizer, já nos conhecemos pessoalmente, ele já cá veio com a Ivone de Sousa, a meu pedido, falar sobre Camões, sobre Fernando Pessoa, mas ele realmente, ele leu o livro todo, ele percebeu a minha sensibilidade, ele leu a minha sensibilidade, e sobretudo apercebeu-se de uma coisa fundamental, que foi, digamos, o leitmotiv desse livro, que foi a minha mãe. Pois, sim, percebe-se. A minha mãe tinha falecido há pouco tempo, e eu, todos os poemas que eu punha no blog, dei tudo à minha mãe. Ali diz até, a dado passo, coração trêmulo. Exatamente. É o que lá está. Exatamente. Portanto, eu passei uma fase muito difícil, e tinha a necessidade de falar com a minha mãe. Pronto, e falei,
E o Luís captou isso tudo e captou outras coisas, captou realmente que eu era uma mulher de coração, de sensibilidade, e sou, realmente. E, portanto, eu gostei muito dessa frase, gostei mesmo muito e disse que ele tinha realmente acertado em cheio. Não parece que não é a mão que escreve, não é a cabeça que escreve, é o coração que escreve, não é? Com necessidade a transbordar, com necessidade de pôr em palavras aquilo que vai. Porque aqui, este livro, ele também diz, mas eu agora vou deixar de lado o que ele diz, o que ele disse, escreveu, já há 10 anos, ou irão fazer agora 10 anos, Sim. Em maio de 2024, que é a palavra, o verbo escrever, que é a sua vivência, a sua forma de realizar, vamos lá, o lado mais cristalino, ou mais sensível, do olhar como autora para a palavra também, quer dizer, isto é aqui quase um efeito poliédrico em que há vamos lá, um turbilhão do eu, com uma realidade exterior, que depois pretende interior, mas diz aqui, assim, a dado passo, desço pela um dos poemas, exatamente, portanto, já iremos à divisão do livro, iremos passar depois para outros temas. Quando diz desço pela margem da memória e entro por locais do rio, onde havia o ouro das manhãs e o sorriso lavado do vento, lento na mansidão matinal, não é por estranhar que, por exemplo, uma pessoa, um leitor, estão mesmo a ver, foi o Luís Fagundes Duarte, como poderia ser o Daniel Sá, como poderia ser o Antero de Quental. Isto faz parte daquele universo da criação a partir da palavra imóvel, que também é a palavra livre, sobre a liberdade livre, como dizia o António Ramos Rosa, sobre a criação poética. Portanto, esta margem da memória, a memória, porque aqui diz também o professor Fagundes Duarte, aquele termo que muita gente também perde e massa a cabeça, a cognata, ou o cognatus de Spinoza. Como é que isto funciona tudo na sua construção literária? Como é que funciona? Na construção literária, como é que o seu papel, quando está, imaginemos aquela coisa clássica, isto é sempre tudo um clássico, o autor perante a página em branco. Tudo isto vai descarregar depois, ou projetar para a tal folha em branco. Exatamente. Perante a página em branco, o escritor, neste caso a Maria Fidalgo, hesita. Hesita, outras vezes não hesita. Quer dizer, aquilo transborda mesmo. Transborda. É evidente que eu sou muito influenciada também pelos escritores clássicos e foi pelo Antero, Maria Camões, porque eu fui professora durante 45 anos de literatura, portanto, muitas imagens delas a esses grandes escritores, mas eu sou uma pessoa muito atenta ao universo, muito atenta à natureza, e portanto às vezes há imagens, e esse rio não é um rio por acaso, eu vivi em Marcial há muitos anos, é o Rio Távora, é o Ofir, Fão, portanto, onde eu passei férias. Portanto, a imagem do rio aparece frequentemente na minha, como uma sedução. Aliás, eu aos domingos costumo... Mas isso também não é a consciência da fluidez do tempo? Exato, claro que é. Pois, aquela noção... Exatamente, mas isso é evidente. Quase como na noção de Santo Agostinho, se me perguntam... Deixo pela memória, não é? É o tempo. Se não me perguntam, eu sei o que é o tempo. Exatamente. Se me perguntam, eu não sei. E, portanto, essa imagem do rio, dessa corrente permanente, é essa fluidez que também obsessiona. Muito bem. O rio funciona completamente a minha poesia como uma marca indelével e inegável da passagem do tempo. Não é? Que eu gostava às vezes de agarrar. Pois, claro. E a forma de eu agarrar é descer para a memória. Ir ao encontro, não é? E ir ao encontro dessas margens do rio, que são margens da vida. Claro, é? Pois é. São margens da vida que eu frequentei, que eu amei intensamente. É? Com erosão, com sedimentação, com detritos, tudo. Aliás, nós aos domingos, eu e o meu marido gostamos de passear,
e eles estacionam sempre o carro e vão ali à beira do rio. Já sabe que eu gosto de passear ali, ou gosto de estar dentro do carro a ler, virada para o rio, portanto, e é uma atração que eu não sei explicar, é uma atração imensa, aquelas águas, sempre vem embora, depois quando vêm embora, vem sempre com aquela saudade. Então quando o vento está a dar, parece que se deu. Pois, claro. A vida mesmo a correr, as águas a correr. E aos saltos, e as ondulações, a pequena ondulação, que é aquelas adversidades ou os contratempos até da própria vida. Às vezes serena, a serenidade, outras vezes também algo convulso. E é isso que remete para essa tal vida que está, está assim, se quisermos, ajusando. Pois era isso que eu ia dizer. E divide o seu livro, este livro, em dois momentos, de mim e do mar. A questão é que o mar está mesmo também no de mim, e o rio, e a água, e, óbvio, do mar, do amor, e o amor também sempre... Mar. Sim, claro. É quase como, mas sim, é do amor que, no fundo... eu um dia morrer com as minhas filhas do mar. Porque diz aqui, arfar. Vamos os dois no mesmo barco à proa dos segredos. Há motivo desse, ao abrir do dia. Há um arfar fresquíssimo no nosso respirar. Tudo é início. É o que aqui está escrito. E, portanto, quando faz assim um poema, deste é quase como é que eu ia dizer? O renascer. Provavelmente. Em termos formais, também é uma questão que me saltou à vista. Há aqui um livro, enquanto que estes, os que eu tive acesso, não é, que são estes, mas há um que coloca-lhe aqui sempre o cardinal, que é o caso poema 12, poema 13, poema 10, poema 11. Claro que é uma coisa um tique de quem lê, mas o poema 2 diz aqui, sou viagem. Viagem... É a mesma história. Está. Portanto... Aliás, a professora Isabel Cristina Mateus, ela me apresentou o livro, ela apresentou-me este, não esqueças o meu nome, que é a doutora Miquela Ramon. A Ramon, sim. Não, a doutora Miquela Ramon foi à roda da saia. E esse foi no período do confinamento. Foi, portanto, apresentado pela escritora Lídia Marques. Lídia Borges. Sim. Ela apresentou, sim. Se não foi ela, depois da feira do livro, ela. Estou um bocado confuso. Mas não sou viagem. Mas isso também não releva, porque o que releva aqui neste livro tem 26, que é o último, depois tem 27, mas mesmo na forma, na construção do edifício poético, Sou Viagem, que é o próprio título do livro que estamos aí, tem aqui um separador que diz assim, entre cada parte, este conjunto de partes, não é? Primeiro vem poesia agora, a hora é silêncio, o tempo intenso. Mas depois que neste sonhei pomares que te entrassem pela varanda, porque isto são poemas, embora... Exatamente, não sei, mas acabou de dizer. Mas este aqui é um texto, sempre quis, só que isto é prosa poética, ou poesia em prosa. Pronto, mas como é que este que não é nenhum conflito, mas é um processo dialético de escrita criativa, ou criativo, no sentido, o processo, como é que também conjuga, mesmo na sua abstração de criadora, e é fácil para quem escreve, mas para quem lê é capaz de exigir... Quem escreve poesia também escreve prosa poética, quer dizer, e há autores em que eu não me apetece parar por versos, apetece-me uma escrita corrida. E quando eu quero uma escrita mais corrida, então eu recorro à poesia em prosa. Porque isto faz lembrar um pouco como foi professora de literatura ou de português. Porque Carlos Reis dizia que não há tanta distinção entre géneros, entre a construção. A palavra é poética ou não é poética. Mas faz-me lembrar muito este universo. Depois de ler, porque há sempre aquele velho tique de quem lê, pronto, é um defeito,
procurar boas companhias, ou companhias, os companheiros de viagem literária. E isto faz-me lembrar, apesar de serem universos aparentemente assim um bocadinho distantes, mas faz-me lembrar um pouco o universo de Ricardo Reis, pode dizer. desse poeta, esse lado que muitas vezes há pessoas que têm dificuldades de lidar com esse heterónimo pessoal e tal. Gosto. Para mim talvez o heterónimo predileto é o Ricardo Reis. Houve várias fases, não é? A pessoa é um amor, é a paixão. Claro. Não seja o poeta que eu posso dizer que mais amo, claro. Eu tenho um poeta que amo, absolutamente. Pode dizer, que já lá iríamos a seguir, é um dos temas. É o Pois, era isso. Eu não quis para dizer, mas... influencia muito a minha poesia, Eugénia. Sabe, porque essa questão, ainda bem que falamos, essas afinidades eletivas, como também é comumente, e a Sofia, dizer que dá a sensação de que ler, e a questão da memória é uma questão, é um tema, se quiser, até relativamente abrangente, ou pelo menos mais denso do que aquilo que uma atitude um bocadinho ingênua, ou não gosto muito de usar etimologias estrangeiras, não é? Mas aquela coisa ingênuo, naif, aquela coisa, quase como aquela pintura espontânea, pronto. Mas muita da sua poesia, apesar de Eugênio de Andrade, e até de alguma forma Sofia de Melbrenner, serem poetas dionisíacos, solares, a sua poesia anda aqui no meio... Sim, porque eu depois quis separar-me deles, porque senão a dada altura as pessoas começam a dizer, isto é Eugênio. É um émulo, ou está a parodiar Pois, quando eu falo Eugênio, ou a Sofia, o que eu quero dizer é que foram, sem dúvida nenhuma, as pessoas que mais me estimularam para a poesia. Se eu não estou enganado, o professor Fagundes Duarte também referiu, a dado passo, e agora de memória, Torga, de alguma maneira, também, sim, claro, também andou por ali a bordejar o processo. Claro, os poetas todos, pois, claro. E eu até Eugénio, nem era muito dos programas. Eu conheci o Eugénio, entre aspas, em Coimbra, como caloeira. Eu tenho uma livraria na Almedina, conto isto muitas vezes. O dinheiro era pouco, é evidente. Naquela altura, os pais tinham um bocado de sacrifício para terem os filhos. Claro, portanto, nas aulas, eu tinha que ver como é que estava a minha. Então, na livraria Almedina encontro um livrinho que se chamava Antologia de Breze. Uma pequenina, 3 poetas e tal. Eu começo a ler e deparo-me com os versos que eu nem percebi muito bem, mas que despertaram em mim uma emoção estética de tal maneira forte, porque até li o que é que a gente conhecia. Conhecia os franceses, no 7º ano, Victor Hugo, eu gostava imenso, Paul Éluard, até se desmarcaram muito. O meu francês é muito musical. Mas assim, poetas portugueses, a gente está habituado aos nossos poetas, pronto, bem, mas havia uma nova linguagem, estávamos juntos, separados, as palavras mordidas uma a uma, taciturnas, cintilantes, só numa constelação de bruma. E muito liberto até se calhar do espartilho do novo cancioneiro, ou aquela componente assim muito... Embora ele também vá buscar. Também sim, claro. E começo a ler aquilo, vejo o preço e tal. Pode ser. Comprei um pau largo, noteias e tal, cheguei ao lar, juntei com os amigos, tinha um bocado ouvir isto e tal, não sei, a reclamar por mas que não há no livro e tal, e assim estava tudo a comprar. O dito. E pronto, quer dizer, eu já, com o primeiro livro que eu li de poesia, tivemos 13 anos, foi Flor Bela Espanha. Claro. Pronto, quem é que não leu? Quem é que não leu? Quem é que não se apaixonou por aquela poesia, não é? Pronto. Fiz muitos versos, muitos poemas que eu tenho em casa, muitos milhares à Flor Bela, que eu não publiquei, não é? Mas já pequenina, na primária, eu gostava muito de poesia. O meu pai também gostava de fazer versos, estávamos a almoçar e eu começava a fazer uma quadra para eu completar ou para rimar com ele. Portanto, não sei, acho que a minha geneticamente um bocado marcada para a cadência musical, completado com o piano e com a dança. Pois é isso, esse aspecto que é importante, a questão da musicalidade. Quem lê a poesia da Maria Isabel Fidalgo é essencialmente, pronto, é uma poesia introspectiva, ou pelo menos para o silêncio, para se ler no silêncio. Mas também é uma poesia que faz muito apelo
à oralidade, à voz alta. Muito. E quem lê em voz alta, que eu fiz o exercício de ler 2 poemas em projeção de voz, também se percebe e nota, mais que a musicalidade, é muito mais a entoação, um toar musical em fundo, e provavelmente esse caráter também de dança, mas um bailado um bocadinho, vamos lá, de dança moderna, não aquela dança canónica, o balé clássico, mas pareceu-me neste sentido. Sim. Eu comecei, pronto, muito pequenina, com a dança em Barcelos, uma professora particular, depois no conservatório aqui de Braga, com a professora Margarida Tamudão, que era ginástica rítmica, mas já tinha balé e etc. E depois fui para Coimbra, também dançava-se muito, grupos e escolas. E depois, quando vim para Braga como professora, com a Dona Maria, eu matriculei-me no clássico, na Gulbenkian mesmo. E tive 2 anos ou 3 de balé clássico. E, portanto, mas o meu andei mais foi sempre no balé moderno. Pois, é isso. No balé moderno. Realmente viu muito bem essa história da dança mais desprendida. Pois é isso que... Sim, mas o meu pai era um dançarino. E desde pequeninas, dos punhados de minha irmã, dos pés de nossa dança ao tempo. Ganhamos prémios. Tive uma vida muito preenchida, uma infância muito preenchida. E tive uma vida com muita música. Com muita música e muita dança. Pois, quer se queira, quer não, por exemplo, Saudade, não é? Isto lido, que não vou fazer agora um exercício, pode parecer pretensiosismo da minha parte. Ele chama Saudade, é isso? E depois Saudade 1 e Saudade 2, exato, há Rodas da Saia 2, que tem a seguir, e tem As Cores da Música, que era aí que eu queria chegar. Se lermos estes 1, 2, 3, 4 de rajada, mas claro, não é de rajada, mas com as pausas correspondentes, ficamos com a sensação daquilo que disse anteriormente, não Nijinsky, mas provavelmente Cunningham, mais por este lado do que propriamente daquela banda que é habitual aparecer também, às vezes em interpretações, não sei se de alguma forma... Está bem também, sim. Quer dizer, eu não sei se isso é consciente ou inconscientemente, mas que a dança e a música tiveram muita influência, tiveram. E que não é por acaso que eu também, se calhar a minha poesia é bastante musical, dizem, eu acho que é realmente. A musicalidade teve a ver muito com essa educação que eu tive, virada para a música. Em casa logo de manhã sabia ao rádio. Pois, na antena. Giradiscos, o meu gravador, antes dos giradiscos, o meu pai tinha gravações, música clássica, etc. E, portanto, e a Antena 2, não é? A Antena 2, exatamente. Pois. E eu passava o dia de raça, me compraram uns sapatinhos de balé nessa altura e tal, pronto. E depois no Colégio de Freiras também isso também foi. Pois, também era uma Santa presença... Maria era, eu entrava nas festas todas, punha-me a declamar, porque achavam que eu tinha jeito para declamar. Pois. Que eu lembro que os primeiros versos que eu decorei, pronto, claro, aquelas historinhas, as histórias que eram em versos, histórias em versos, mas os primeiros bons versos que mexeram comigo e era dava na quarta classe, acho eu. Foi o Mar Português. Mar Português. Quem quer passar além do pujamão tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo dele, mas nele que espelhou o céu. Estes versos ficaram assim, o Mar Salgado, quanto o Sal Salai, mas Portugal estive nos livros. Pois vi, pois. E pronto, se interpretarmos aquilo assim, pronto, era a quarta classe, não é? Eles são os perigos do mar e tal, mas aquelas frases bateram. Marcaram. E depois outro também que era o Patelé, como que chama primeiro? Pois. Eu lembro, quando se leu isso na aula, tem que ser vez, quase a João Vilaré, assim um bocadinho dito à maneira desse que dizia poesia, o João Vilaré, não é? Quando ele começava, ou o toque-toque. Olha, ainda bem que falou nele, porque nós não havia um programa de João Vilaré que o meu pai não pusesse.
Então, como era isso que eu estava a dizer, não é? Estou-me a lembrar essas coisas de arquivo, não é? Pois, claro, e ele... Pois, e ele... Vai passar a procissão. E ele cantava, ele dizia assim, ele cantava, não é? Dessa maneira, não é? Mas é se o batem-leva, e depois eu sabia muita coisa de cor, eu não passei isso tudo, cor, meu pai era animador, festas, não é que ele era comerciante, mas convidavam-no para ser animador. Portanto, eu gostei sempre da palavra ritmada, cadenciada. A cadência, pelo menos. Que sem isso a poesia também não funciona de uma forma alguma, quer dizer, funciona mal, pode funcionar. Dúvidas que eu tenho sobre a funcionalidade, ou o modo, a eficiência literária, provavelmente não é. O que é poesia hoje em dia? Já lá vamos, que é um dos últimos tópicos. Outra coisa para além disso que eu achei importante, que eu, pelo menos como leitor, parece-me assim, eu li aqui há uns tempos atrás, há uns anos, só agora, ao reler novamente os mesmos 3 versos, ou um pequeno parágrafo, de um famoso poeta, a tradução falou em Coimbra, do professor Paulo Quintela, que traduziu, as primeiras traduções que andavam era de inglês e de alemão, mas ele traduziu uns 3, um pequeno parágrafo de um famoso escritor alemão, que é sempre algo, provoca um grande drama e um sentimento de grande tormenta a quem lê e principalmente a quem se torna criador, que é do Hölderlin, como já disse, são o que é isto de eu escrever poesia. Continua mais ou menos assim, o que é isso da poesia? Este verso que eu acabei agora é poesia? Pronto. E isto atormentou sempre muitos dos grandes poetas alemães, olham para isto, mesmo hoje, na atualidade. E então é esta, para terminar, este grande tópico da literatura, com a Maria Isabel Fidalgo, como é que esta relação muito íntima, muito chegada, ou fiel, ou às vezes infiel, no sentido de consciência, isto é assim, mas desculpa, mas eu não vou por aí, como dizia o Régio, não é esse o meu caminho. E como é que eu lhe vou responder a isso? Eu colhi tantos poetas e colhi tantos poetas e que me coloco a mim mesma essa questão. Mas afinal, o que é poesia? Porque eu agora vejo tanta coisa que para mim não é poesia, mas que é publicado como poesia. Claro. Que eu pergunto-me se a poesia realmente enredou por outros caminhos, as coisas vão evoluindo, portanto há a poesia que se lê que é prosa, não tem ali uma metáfora, não tem nada, quer dizer, parece que as pessoas pegam num lápis e escrevem aquilo que lhes apetece, numa caneta, não é? No computador. Para mim a poesia é música, para mim, pronto. Sim. Quero quando dizer a minha resposta, poesia é beleza, poesia é música, poesia tem que despertar emoção estética, para mim, pronto. Mas eu sou uma pessoa formatada nos clássicos, por mais que eu me queira libertar, não é? Eu sou muito marcada pelos poetas clássicos, desde Horácio, Virgílio, etc. Comecei por aí, não é? E libertei-me um bocado. Pois claro, mas a música... Mas reconhece que é importante esse conhecimento diacrónico, ou se quisermos, uma herança cultural ou literária. É um bocado abusiva. Eu acho que não há nenhum bom poeta que não... Sim, sem isso, se não conhecer, sem isso, há quem diga que sem isso não há hipótese. Desde semana passada faleceu uma pessoa por quem eu tinha muita consideração e estima, o professor Eugênio Lisboa, e ele diz exatamente, meus caros, podem andar por onde andar e argumentar da forma que entenderem, mas sem isto, nada feito. E a sensação que se tem é que anda por aí uma pobreza, sem ser franciscano ou não, em termos de conhecimento, quanto mais não seja da nossa, basta a nossa literatura, sem os trovadores, sem Sá de Miranda, sem António Ferreira. Falando dos trovadores, eu tenho uma paixão pela literatura que é para as cantigas da vida.
Acho que aquela música. Porque aí também tem o mar, Sedia Meu, Nermida, e as ondas, que grandes som. E eu atendo, pois, na música, claro. E a visualização, que era aqui que eu ia chegar, é o último tópico dos seus livros, o resto vamos... Seria La Fermosa, se o Círculo descendo. Olha, repare na música. Seria La Fermosa, se o Círculo descendo. Salva as mãos Celinha, cantigas, claro. Os S. Sempre aquele lado fonético que nos faz lembrar mesmo até as cantigas de Dom Dinis. Portanto, basta olhar para aquelas cantigas muito famosas dele e logo iremos... Todas três, portanto, da maneira destruídas. Exatamente. E família, como nós vidas sempre da mar, basta da maneira destruídas do rabo. Claro. Portanto, outro aspecto na sua poesia, que é, pelo menos no meu entendimento também, humilde, como sempre, é o lado visual, uma estética, uma cromaticidade, mas não é bem no sentido eu vejo, eu ao ler consigo, numa forma de abstração, criar um quadro, quase que um quadro à minha frente. Ergo, faz uma chave e abre a porta ao verão. Podes chamar-me árvore, serei ave. Isto até pede um quadro do Chagall ou do... Pronto, mas de qualquer das formas, uma pessoa parece um haiku, portanto, parece, e sem ser baixou, ou sem ter aquele aspecto formal, mas de qualquer das formas acaba por ser. E quer se queira, quer não. E é um quadro, sim, disse bem. E é um quadro. E a partir daqui segue. Portanto, também isto também percebe o efeito, vamos lá, subtil e emocional que provoca na leitora ou no leitor. Sem isto, o lado, vamos lá, daquilo que é o pragmático ou a funcionalidade da literatura também exige, pode ser um dos quesitos para a sua pragmaticidade, se quisermos, no sentido em que a leitora e o leitor vão por aqui. Agora vamos ao lado mais prosaico da vida, que estamos a chegar também ao final da nossa conversa. Os seus companheiros, os seus gostos literários, com quem se sente, vamos lá, confortável na companhia falamos daqueles... Clássicos todos esses. Pronto, está. Comigo, mas uns mais que Pessoa. Claro. E de Pessoa nem o Bartónio. Pois. É realmente o Álvaro Campos e o Ricardo Reis. Marcaram muito. No entanto, o Caeiro, pronto, o Caeiro é muito visual. Claro, pois a sonoridade toda. Digamos que eu tive fases, quando era mais nova, a sonoridade de Álvaro de Campos, que é muito, empurra o leitor e a leitora, mas para dentro do livro, quer dizer, agarro. Exatamente. Pronto, mas do Pessoa, do que eu gosto mesmo muito é da mensagem. Claro, percebi. Pois é, autores, são tantos, os atuais, assim, pronto, deixando agora os mais clássicos, não me juro isso, não é? Todos modernos, todos, eu gosto muito do, como é que ele se chama, aquele nave que morreu. Luís Miguel. Luís Miguel Nave, gosto imenso. Aquele também que morreu cedo com a cidade, como é que se chama? Acho que sim. O nosso amigo, como é que ele se chamava? É isso. Eu lembro-me já. Sim, é uma poesia essa tal do corpo, dionisíaca, pois. E depois gosto imenso estes modernos, gosto de alguma poesia do Vitor Gomes, mas eu leio muito estrangeiros também, também leio muito estrangeiros, franceses, eu gosto muito de poesia francesa. E, portanto, todos eles me marcam muito. E vou-lhe dizer uma coisa, muitos gostam mais de poesia de Portuguesa. Gostam. Aderem melhor à linguagem, ao texto poético do que à prosa. Mas eu tinha aqui uma armadilha para si. Quer dizer, não é uma armadilha, mas toda a gente reconhece isso. No meio disto tudo, do ler, do escrever. Gosto muito do Pina, antes me esqueço. O Manuel António Pina. Que adoro.
Eu ia-lhe perguntar Bandeira. A figura que faz no meio disto tudo, a figura do Padre António Vieira. A figura que faz no meio Sim, a produção literária, os escritos, para além daqueles famosos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Vai-se escandalizar. Não, esteja à vontade. Eu digo isto porque o Fernando Pessoa O Padre António Vieira é o mundo. Tinha-o em grande conta, não é? Quer dizer... Depois todos têm, que não pode ter. Mas eu estou a falar agora como professora. Porque eu vou-lhe dar isto por uma razão muito simples, que é, há aquela famosa frase do Fernando Pessoa, não sei o quê, mas eu gosto muito de uma do Virgílio Ferreira, que é: da minha língua vê-se o mar. Portanto, era aqui que eu queria lá chegar. Como é que... O Vieira é ensinamento. Uhum. É ensinamento, quer dizer, é necessário, é obrigatório ver Vieira, Padre António Vieira, sobretudo o Sermão aos Peixes. Pois. Mas eu também gosto muito do Sermão da 60ª, pois. Que até tive que apresentar na faculdade e tal, mas gosto mais do Sermão aos Peixes, porque acho que é mais esclarecedor daquilo que é a vida humana, do que é o mundo dividido entre os que exploram e os que matam, e aqueles que sofrem essa exploração. Portanto, eu o capítulo 5º acho assim soberbo. Mais nos edifica de vós peixes. Sim. E os alunos gostam desses capítulos, mas quando se obriga um aluno a ler o Padre António Vieira, o sermão todo é cansativo. Pois, é isso que eu lhe ia perguntar. Ou por outra, o caráter de, vamos lá, prosélito enfada o leitor. Exatamente. Passa muito por esta... Exatamente. A relação é por aqui. Exatamente. Que depois pode... Por isso é que os alunos, não sei se é por ser os meus alunos, eu quando vim agora para a entrevista, encontrei uma aluna, fiz uma festa, professora, não sei o quê, é médica, cá em Braga, e disse: eu adoro poesia, mas eu acho que o professor que me incutiu essa poesia, eu não gostava das aulas de poesia, nós só gostávamos das aulas de poesia. Então, isto não dá na Maria, onde eu trabalhei 20, 30 anos. Depois para o Diogo, também os alunos que me encontram lá dizem: as aulas de poesia, que é muito. Eu fico a pensar, será que eles gostavam? Eles gostavam de aulas de poesia? Ou era porque eu gosto depois? Boa pergunta. Dilemática, como todas, não é? Mas, no fundo... Eu, não sei. E punham-os a ler, e punham-os a declamar, e fazíamos grupos corais. Claro, evidentemente que a estratégia pedagógica funciona porque se gosta, no caso, e obviamente que... Eu acho que tinha mais alma nas aulas, claro, quando era a poesia. Passou muito rapidamente, mas ia-lhe perguntar o estado da arte, da língua, da escrita, da literatura, da cultura portuguesas. Como professora, como é que é isto que a nossa identidade passa muito pela nossa cultura, pela nossa língua, pela nossa literatura? O que é que lhe diz a sua... o mundo, e há coisas muito boas, temos muito bons escritores mesmo atuais, temos muito boa coisa, mas depois temos internet, temos o audiovisual. Pois, redes sociais. As redes sociais. Pois, a internet, claro. Por aí há uma banalização e uma ligeireza de... Claro que há muito bons. Claro. Temos que distinguir, mas são medos. O resto é só demais. Mas isso passa muito, talvez, pelo lado, falou há um bocado no governo do José Sócrates e aquela coisa da Maria de Lourdes Rodrigues preencher relatórios e computadores e tal, e avaliações. Pois, mas acha que os professores, porque no fundo... mas os professores foram muito influenciados por isso. Pois é isso que eu digo. Não têm tempo para preparar as aulas como preparavam. Era exatamente aí o cerne da... E muitas vezes aquilo que era a motivação ou o entusiasmo... Não tenho dúvida, está a bater na tecla certa. Os professores estão desmotivados porque os professores tornaram-se quase funcionários administrativos. Um burocrata. Eu lembro que passava, eu e o meu marido também é professor. Burocrata, manga de alpaca, quase. Exatamente. As horas que nós passávamos a gravar coisas para os alunos, o entusiasmo com o que fazíamos. Eu fui orientadora de estágio 20 anos e eu ajudava as estagiárias, eu lá para casa. Se fosse agora eu não podia fazer isso. Eu estou apresentada, mas se fosse agora eu não tinha tempo para isso. Porque é computador lança a notas e depois a pergunta 1, quanto é que a pergunta 1 teve na forma, quanto é que teve na formação, na estrutura, quanto é que teve no conteúdo. Cada pergunta, gente, é uma coisa alucinante, eu espero.
Esmagadora, não é? Desmotivador. É realmente esmagador. Esmagador. E leva-os ao desânimo, ao cansaço e à impotência e pronto. E depois não é como hoje em dia os manuais fazem as perguntas e as respostas para o professor. Já está, e pronto. E ficamos assim. Não são todos professores. Claro, de uma maneira geral. Há que até 15 turmas e tem que fazer pois é burocrático. É isso, imagino. Portanto, a literatura está boa, há muito bons escritores, Portugal escreve-se bem, só que não são lidos. E depois há muita gente a escrever, a gente publica, outra não fala, toda a gente publica, só escritores, leitores há poucos, de qualidade. Faz lembrar muito aquela frase premonitória, com 2000 anos em cima, do famoso Cícero. Diz: os tempos estão muito complicados, hoje os filhos não obedecem aos pais e toda a gente escreve livros. Olha, essa frase eu conhecia. Há 2000 anos, 2000 e tal, e toda a gente escreve livros. E portanto, imaginemos nós, quer dizer, para além de imperadores sofisticados, como o Marco Aurélio e o Adriano, e por esses, algumas figuras muito sofisticadas, mas antes do Império até, de Augusto, o Cícero sai-se com esta, que é um bocadinho premonitória, e já lá vão. Há 2000 anos. Pois também no sentido de que há tanta coisa escrita e pouco se aprende, não é? Pois, no fundo. Exato. E quando a civilização, a cultura, era Atenas e Jerusalém, pouco mais. E Roma. Exato. Sim. Pouco mais, sim. Pouco menos. E muito restrita e digamos que as pessoas do poder, não é? Claro. Ovídio viria, Virgílio falou em Virgílio, viriam depois, e esses ainda estavam para chegar, não é? Quer dizer, estavam no mundo das cavernas. Pois estavam. No mundo das ideias. Chegamos ao final. Um gosto, espero que tenha gostado desta conversa. Eu também apreciei imenso, para além de a conhecer e dos temas que abordamos. É pena, ficará para outra oportunidade, para aí sim alargarmos os temas e sistematizar até uma abordagem mais, se quisermos, mais densa, no sentido de uma discussão mais literária, do que esta. Não foi propriamente raposa por ramada vindimada, mas ainda conseguimos falar de temas que são centrais na obra da poeta, escritora Maria Isabel Fidalgo. Obrigado. Muito obrigada.